Prontinho. Bom, pessoal, a projeçãozinha já vou colocar. O material vocês já têm. Compartilhar. Tela inteira. Hoje a gente vai falar de um tema interessante e, de certa forma, desmistificar um pouco ele. A gente ouve falar muito de pulsão de vida e pulsão de morte. E algumas vezes, quando a gente traz esses dois nomes, pulsão de vida e pulsão de morte, a gente acaba trazendo um pouquinho aquele conceito de yin e yang, dos opostos. Quando a gente fala de Thanatos e Eros, a tendência muitas vezes é falar assim de amor e ódio, ou agressividade e paixão. E não é bem isso que Freud traz, né? O conceito de Thanatos é o conceito de inexistência, morbidade, arrefecimento, morte no sentido de nenhum movimento. Então, quando Freud começa a trazer o conceito de pulsão de vida e pulsão de morte, esse conceito que a gente tem de vida, e quando eu sou agressivo eu estou exercendo pulsão de morte? Não. Quando eu estou agressivo eu também estou exercendo pulsão de vida. A vida sempre será proatividade, ela iniciará coisas novas, ela construirá. Enquanto que a morte será o repouso, a inércia, o não querer fazer alguma coisa. Tanto é que no caminho, quando chegam para Freud está na velhice dele, e foi a última entrevista que Freud teve, chegam para ele e dizem assim, olha, como é que é lidar com a morte? Alguém que falou tanto de vida, de paixões, de libido, de desejo, como é que é chegar no fim da vida? E ele diz assim, olha, a natureza é tão sábia que a pulsão de morte fica mais forte quando a morte está chegando. Então ele traz muito esse conceito de uma pulsão de morte que me leva a uma passividade, uma aceitação. Então a gente vai ver um pouquinho no que consiste isso e como é que Freud faz essa construção desse sistema de passividade. Toda a perspectiva freudiana, ela vai depois levar um conceito para Lacan elaborar bem, é a questão do desejo. O desejo é construído a partir daquilo que me falta, daquilo do qual eu não tenho e busco algo. Então, assim, se eu busco um movimento, só posso buscar um movimento daquilo que de fato eu não tenho. É interessante a gente observar isso, eu estava falando isso numa outra turma, e aí a Mayra trouxe um texto de Platão, falando exatamente disso. E até a gente brincou, falou, Platão era freudiano, ou Freud era platônico. Mas assim, esse conceito, essa construção de que só posso desejar aquilo que não tenho. Olha como é que o Nasio coloca no texto dele. Olha, anunciei-lhes que Freud havia modificado sua primeira teoria das pulsões, que opõe as pulsões recalcantes do eu às pulsões sexuais. O motivo principal disso foi a descoberta do narcisismo. Então, assim, o que a gente tinha construído até aqui? Que Freud percebia que havia pulsões libidinais, aquilo que ele chamava de erótico, erógeno, aquilo que estava ligado à libido, ao erótico, e em confronto com os instintos do ego. Então eu tinha os instintos do ego que colocavam limite a toda aquela pulsão idílica. E nesse confronto geraria a angústia. E Freud dizia assim, existem muitas pulsões, essas pulsões são incessáveis, a gente não cessa elas. Só que aí Freud foi construir ali em 1914 a teoria dele sobre o narcisismo. E quando ele começa a escrever sobre isso, ele começa a perceber que no meu processo de construção do meu próprio eu, esse tipo de angústia não cabe muito ali. O que eu tenho, na verdade, é uma história que aparentemente é única, mas que oscila não por um confronto entre o meu desejo interno e a não realidade dele a partir do que está externo. O que ele começa a perceber é que eu tenho um desejo interno, mas esse meu desejo interno começa a se organizar, aí vem a palavra, se organizar, de forma que interiormente ele começa a caminhar para um comodismo. Hoje a neurologia
Nas suas pesquisas sobre velhice, o que ela entende como envelhecer é exatamente o estado em que eu não crio coisas novas. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com uma pessoa idosa e eu quero levá-la a um rejuvenescimento, eu não posso ensinar aquilo que ela já sabe. Eu tenho que levá-la a aprender algo que ela não sabe, a criar. Então, o ato de criar, ele é um ato que me rejuvenesce. Então, significa que o processo de envelhecimento é um processo de acomodação. O que Freud falava sobre nessa construção narcísica é que nós temos uma tendência de construir um jeito de ser, e uma vez construído, nós temos a tendência a repetir aquilo que, por uma questão de economia. E a gente vai perceber que até o processo da neurose em si, ele nada mais é do que isso, é um processo de economia. A neurose em si não seria algo errado, algo ruim. Pelo contrário, ela seria uma forma de eu lidar de forma econômica com o dia a dia. Uma vez que eu já aprendi a desencadear tal tipo de emoção em tal situação, eu não preciso novamente sofrer tudo aquilo. Eu repito. E eu começo a repetir de forma que eu nem penso. Sabe aquilo que você está andando na rua, e você leva um susto que você passou, fala assim, nossa, eu já estou aqui, nem percebi o caminho. Ou aquelas frases que a gente fala assim, nossa, essa semana voou. E a semana voa quando ela não tem coisas novas. Então, assim, se eu faço sempre a mesma coisa, levanto no mesmo horário, durmo no mesmo horário, escovo o dente do mesmo jeito, uso a mesma pasta do creme dental, uso o mesmo caminho, sigo sempre os rituais, isso de certa forma é econômico, isso me priva de muitos erros, mas isso me envelhece. Por quê? Porque isso não cria coisas novas. Então o que Freud começa a perceber, é aquilo que a neurologia também percebe, é que esse comodismo será chamado por ele de morte. Então nós temos uma tendência, nós nascemos para a morte. Então nós temos uma tendência a caminharmos para a morte, que seria exatamente essa acomodação. Então eu vou, realizo todas as coisas, me organizo meu jeito de ser, aí eu começo a simplesmente repetir meus padrões. Eu não penso mais sobre isso. Esse seria um caminho que nós acabamos lutando para que não aconteça. Né? Então, Freud, nessa construção narcísica, ele traz algumas descobertas e por isso que ele vai oscilar. Olha só, um efeito, lembremos, de que para enganar as pulsões, lembra a pulsão, ela não cessa, ela é contínua. O eu, né, o meu ego, então o eu é o meu ego, torna-se um objeto sexual fantasiado. Vamos lembrar o que a gente já discutiu. No acordo entre id, e ego. O ego diz assim, a paixão da nossa instância egóica é tão grande pela nossa instância libidinal, prazerosa, que ela diz assim, já que você, o ego, falando com id, tá? Como se fosse um diálogo de duas pessoas. Não é assim, tá? Mas como se fosse. Já que você não tem a oportunidade de se colocar, já que você não tem a oportunidade de se realizar no mundo fora, então eu serei tudo que você deseja lá do mundo lá fora. Eu já mencionei para um outro grupo, acho que para vocês eu não cheguei a mencionar. Se vocês quiserem um exemplo na arte sobre essa situação, assistam uma série chamada The Sinners. Eu acho que é The Sinners, ou A Sinners, que tem na Netflix. É a primeira temporada, onde uma menina não tem condição mais de ter vida social nenhuma, é muito doente, é bem adoecida, e essa menina, ela chega para a irmã dela e diz assim, como é que é beijar? E ela nunca vai beijar alguém. Ela é uma criança, é uma moça que é muito fraca, se ela tiver contato com outras pessoas, ela pode morrer. E a irmã dela diz, beijar, e explica o que é o beijo. E aí ela diz para a irmã, então me mostra como é que é um beijo. Me dá um beijo. E ela fala, mas eu vou te dar um beijo? E aí ela disse, sim, porque vai ser a única forma de eu conseguir descobrir o que é um beijo. E aí a irmã, toda sem jeito, dá um beijo na irmã dela para demonstrar para ela. Essa é a tarefa, esse é o acordo que o nosso ego faz com o nosso id. Já que o id nunca terá contato com a realidade, porque uma vez que ele tenha contato com a realidade, ele será ego, o ego faz uma aliança e diz assim, eu serei o seu prazer fantasiado. Tudo que você busca, eu serei para você. Isso é narcisismo, gente. Eu me apaixono por mim mesmo. Então, esse é o princípio do narcisismo em si.
Tá? Gente, se vocês tiverem alguma questão para colocar, eu abri aqui o chat, é só vocês no chat mesmo, se não quiserem falar, perguntem e eu já abordo isso, algum questionamento, alguma coisa que não ficar bem claro, tá ok? Lembramos então de que para enganar as pulsões, o eu torna-se objeto sexual fantasiado. Já não há distinções a, a estabelecer entre um suposto objeto sexual externo e real, sobre o qual incidiria a libido das paixões, das pulsões e o próprio eu. Então, eu me torno exatamente aquilo que eu quero ser. Olha, o que é curioso em tudo isso é que eu, ao me apaixonar por mim mesmo, ao me apaixonar por mim mesmo, ele só acontece porque o meu eu resolve, nesse acordo, entender o que o id deseja. Então, esse é o acordo narcisista que Freud começa a trazer. Então, o objeto sexual externo, o objeto sexual fantasiado e o eu são uma só e mesma coisa. Então, objeto sexual externo, aquilo que eu desejo fora de mim. Objeto sexual fantasiado, o meu eu que aceita fazer a ponte. Serei igual àquilo que você deseja. Né? E o eu, e o ego, passam a ser a mesma coisa. Por que eu preciso compreender isso? Porque é assim que eu vou compreender como é que eu me construo como pessoa. Isso a gente já viu. Isso é narcisismo. Então eu vou me construir como ego exatamente no padrão do amor. O curioso é que você já deve ter ouvido falar que a psicanálise é a cura pelo amor. Mas ela não é só a cura pelo amor. É a percepção de que nós nos construímos exatamente por aquilo que nós amamos. Nós imitamos aquilo que tanto desejamos. Então, o nosso jeito de ser, de fato, está vinculado aos nossos desejos. Então, vai ser uma mesma coisa que chamamos, então, de objeto da pulsão. A pulsão tem um caminho a ser perseguido, e esse caminho a ser perseguido é exatamente aquilo que eu desejo. Então, desse ponto de vista, então, olha o que a gente pode afirmar. O eu ama a si mesmo como objeto das pulsões. Isso vai me dar esteio, vai dar base para eu falar aquilo que Lacan fala. Amo-te em ti mais do que tu. Né? O poema que eu gosto de citar muito sobre Lacan. Amo-te em ti mais do que tu. Todas as vezes que eu não amo a coisa em si. Eu amo algo que que eu entendo que a coisa, aquilo que está fora de mim, tem de mim mesmo. É por isso que a relação, o vínculo, o amor, só pode existir baseado no vínculo. É por isso que a psicanálise, não existe uma psicanálise da família. Psicanálise do cotidiano. Sabe, já ouviram esses temas assim? A psicanálise da terapia. Se eu falar terapia familiar, psicologia da família, isso é construção. Psicanálise da família, não. Porque a forma como eu lido com a minha família é a forma como eu lido com todos os meus vínculos. Todos os meus vínculos estão ligados a isso. Estão ligados à forma vincular. Então, o eu ama a si mesmo como objeto das paixões. Se eu não me amar, eu não tenho capacidade de amar o outro. Sabe aquele mandamento cristão? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo? É bem isso, né? Se eu não consigo me amar, eu não conseguirei amar alguém. Por quê? Porque eu só amo alguém que não sou eu na medida em que eu consigo me ver nele. É por isso que é complicado quando a gente começa a trabalhar com essas questões de coach ou de autoestima. Você tem que gostar, ou até aqueles conceitos piegas, né, de caridade. Você tem que se entregar, amar mais as outras pessoas do que a si mesmo, destruir o seu próprio ego. Ok, mas se eu destruir meu próprio ego, eu perco a capacidade de amar. Gente, pessoas em depressão, elas perdem a capacidade de amar. O vínculo é destruído. E a pessoa sai de um narcisismo maduro para um narcisismo adoecido. É isso que ele está colocando. Então, o eu ama a si mesmo como objeto das pulsões. Quer dizer, uma pessoa sadia mentalmente é uma pessoa que gosta de si mesmo na perspectiva de que ela consegue se ver fora. Querem ver isso numa psicologia que a gente ouve falar muito? Análise transacional. Vocês já devem ter ouvido falar, os que não conhecem a teoria da análise transacional, eu quero trazer para o grupo do percurso um workshop com uma analista transacional, e ela também vai oferecer mais para frente um curso, ela tem até um curso para oferecer de formação em análise transacional também.
A gente está vendo agora, antes do Covid, a gente estava implementando isso pelo percurso, e agora com o Covid, falei com ela semana passada, e a gente vai implementar isso. Ela trabalha exatamente com essa formação. Mas olha, na análise transacional, você tem a seguinte perspectiva: eu estou ok, você está ok. E é mais ou menos, é de fato isso, quer dizer, se eu estou bem, você está bem, mas se eu não estou bem, você não está bem. Sabe aquela história? O mundo será cor-de-rosa se eu estiver bem. Mas se eu estiver mal, o mundo vai ser terrível. Então, o mundo não é tal qual ele é. O mundo é tal qual eu me sinto. Se eu acordo de manhã e eu não estou bem, parece que tá todas as coisas estão ruins. Olha como o Nádio coloca. Mas se a libido das pulsões sexuais pode incidir sobre esse objeto único, que é o eu, ó, a libido das pulsões sexuais, lembra? Ela nasce nesse contato inconsciente meu, na minha psique, na existência da minha psique baseada no corpo. Então, nesse nascimento, né, ela incide sobre esse objeto único, que é o eu. Já não há por que reconhecer no eu uma vontade defensiva e recalcante contra as referidas pulsões sexuais. Quer dizer, se eu faço uma aliança com o meu id, eu não tenho mais que me defender. Então o que Freud começa a perceber? Quando eu começo a sofrer, eu sofro não é porque eu não quero realizar aquilo que eu desejo. Eu sofro porque, na verdade, eu não quero reconhecer que eu desejo aquilo. Então, sabe aquela história assim, ditado popular? É, admite que dói menos. É diferente a frase. A frase em si é diferente. Mas é mais ou menos, ela quer dizer isso, né? Admite que dói menos. Admite que você quer isso, que vai doer menos, aceitar isso. Até inclusive recusar. É isso que ele está colocando. Eu não tenho agora uma disputa interna. A disputa interna é para eu não me reconhecer naquilo que eu quero. Eu estou reprovando aquilo que eu já desejo. Então, por conseguinte, as pulsões do eu desaparecem da teoria do Freud, então não tem mais aquele tanto de pulsão do eu, agora nesse Freud mais maduro, e com elas o par de opostos, pulsões do eu e pulsões sexuais. Então não tenho mais as pulsões do eu, do ego, instintos egóicos e pulsões sexuais. Lembra que a gente tinha discutido isso bem no comecinho? Freud dizia que havia as pulsões sexuais, que originavam-se a partir do meu desejo, das minhas partes erógenas, mas existia também o desconforto, a questões egóicas. Então eu tinha também as pulsões do ego, e havia um confronto entre essas duas, e aí por conta do confronto entre essas duas havia... Agora Freud está reformulando a teoria dele, falou, opa, pera um pouquinho, o confronto não é entre as duas pulsões. Existe, na verdade, uma pulsão de vida acontecendo e uma pulsão de morte. E agora eu preciso enfrentar e aceitar aquilo que está acontecendo comigo. Ok? Bom, então por conseguinte, as pulsões e com elas o par de opostos, pulsões desaparece. E agora eu tenho o alvo das pulsões de vida, que passa a ser então uma ligação libidinal. Ele vai dizer assim, tudo que está vinculado ao meu desejo do novo está vinculado à minha libido, aquilo que é prazeroso para mim. Vamos fazer uma ressalvazinha aqui? Prazeroso na psicanálise não é gostoso, tá? A gente, opa, eu como uma barra de chocolate e é prazeroso. Ok, mas muitas vezes eu pego um tamarindo, vocês conhecem tamarindo? Acho que é tamarindo ou tamarindo, né? Que é azedo, que é uma coisa, né? Mas é gostoso, algumas pessoas acham horrível. Mas assim, o prazer, o paladar, essas coisas, eles não dizem respeito ao prazer da psicanálise. Para a psicanálise, prazer tem a ver com não tensão. E desprazer tem a ver com tensionamento, com pressão. Tudo aquilo que me causa pressão, que me oprime, me espreme, me é desprazeroso, me tira de um comportamento, de um desejo de estar de alguma forma. Enquanto que o prazer está ligado exatamente a relaxamento, a não ter tensão. O alvo das pulsões, então, de vida passa a ser uma ligação libidinal. Bom, como é que ele constrói essa ligação libidinal? Olha só. O atamento dos atos, dos laços, por intermédio da libido entre nosso psiquismo, nosso corpo, os seres e as coisas. Vínculo. Então, assim, quando eu falo pulsão de vida, eu estou falando de
vínculos, de construção de vínculo. Sabe quando eu falo assim, olha, eu não quero conhecer mais ninguém, eu já sei tudo da minha vida, automaticamente eu comecei a morrer. Se eu falo assim, eu não quero amar mais ninguém, eu sou um coração fechado, eu fechei o meu para as experiências novas, comecei a morrer. É isso que ele está dizendo. A pulsão de vida ela tem a ver com novos laços, com libido, com coisas novas, com vínculos novos. A pulsão de vida tende a investir tudo libidinalmente e a manter a coesão das partes da substância ativa. Então eu começo a fazer um caminho. Oi, André, boa noite. Eu começo a fazer um caminho de inaugurar coisas novas. Então, olha, em contrapartida, quer dizer, em oposto a isso, essa é a percepção que Freud vai ter, eu não tenho pulsão de destruição, porque até o ato de eu destruir alguma coisa é vincular. Em contrapartida, as pulsões de morte visam ao desligamento, ao despreendimento da libido dos objetos e ao retorno inelutável do ser vivo à atenção zero, ao estado inorgânico, a não ser mais nada. Se eu tiver que buscar uma alegoria para uma pulsão de morte, é exatamente a pulsão de luto. Todas as vezes que eu vivencio o luto, eu perco alguém, automaticamente eu tenho que ir desligando as minhas conexões com aquela pessoa. E isso significa pulsão de morte. Por isso, desligamento, distensionamento. Ela é prazerosa? Ela é um desligamento do prazer, mas não do bem-estar. Então, pulsão de morte é um caminho para a inércia. Vamos pensar num sepulcro, num túmulo, numa ausência de emoções. Isso é pulsão de morte. Então, não confundam pulsão de morte, como eu já vi algumas pessoas confundindo, pulsão de morte com agressividade. Nossa, fulano está tentando matar outro, está vendo a pulsão de morte. Não. A pulsão de morte me desvincula das outras pessoas. Aquilo que eu fico buscando naquele estágio zero, onde eu não sinto a vida passar por mim, eu estou buscando pulsão de morte. Talvez seja num processo de meditação, mas é pulsão de morte que eu faço essa busca. Sabe, de não ter nada novo, pulsão de morte. Então, no tocante a isso, esclarecemos que a morte, que rege essas pulsões, nem sempre é sinônimo de destruição, guerra ou agressão. As pulsões de morte representam a tendência do ser vivo a encontrar a calma da morte, do repouso e do silêncio. Pulsão de morte é isso. Então, vamos pensar assim: a pessoa está triste e ela terminou um relacionamento, um namoro, um casamento, e ela não quer mais falar com ninguém. Ela não quer conhecer coisas novas, ela não quer viajar, ela quer ficar trancada dentro do quarto. A gente chama isso de depressão, né? Sim, mas o combustível para essa depressão é a pulsão de morte. Por isso que isso está vinculado a um narcisismo, que, se exagerado, me levará ao estágio zero, onde eu não era nada e onde eu nem existia. Então é a morte. O que é a morte? É o estágio zero. Podem também estar na origem das mais mortíferas manifestações humanas, quando a atenção busca aliviar-se do mundo externo. Entretanto, quando as pulsões de morte permanecem dentro de nós, elas são profundamente benéficas. Mas Orlando, pulsão de morte não é ruim? Não. Desde que elas fiquem dentro da gente. Desde que de fato elas não conduzam à morte. Desde que elas não me levem para uma instância de não existência. Sabe aquela sensação de tristeza que a gente precisa ter de vez em quando? A pulsão de morte que faz esse caminho. Sabe aquela sensação de não vou fazer nada novo? Até a gente brinca de vez em quando, hoje é dia de preguiça, eu não quero fazer nada. Eu quero dormir o dia todo. A pulsão de morte me conduz a isso. Então, eu não devo entendê-la que é ruim, mas eu tenho que entender que ela é o equilíbrio, porque se eu ficar a vida toda nisso, aí realmente eu vou estar adoecendo. Então, note-se que esses dois grupos de pulsões agem não apenas de comum acordo, mas compartilham um traço comum. Eu gostaria de me deter nisso, porque esse traço constitui um conceito absolutamente novo, um salto no pensamento freudiano. Qual é esse traço comum às pulsões de vida e de morte? Qual é esse novo conceito? Olha, a parte de sua diferença, tanto pulsão de vida quanto pulsão de morte, visam restabelecer um estado
anterior no tempo. Olha só. Tanto estar caminhando para algo novo, quanto parar naquilo que eu tenho, Freud está dizendo para a gente que isso tem como objetivo repetir algo, né, que já está estabelecido em algum tempo de conforto. Olha, seja a pulsão de vida que procura aumentar a tensão, seja a pulsão de morte que aspira à calma e ao retorno ao zero, ambas tendem a reproduzir e a repetir uma situação assada, quer tenha sido agradável ou desagradável, prazerosa ou desprazerosa, com ou sem tensão. O que ele começa a perceber? Todas as minhas pulsões, seja de vida ou de morte, elas me levam a repetir cenas anteriores. E eu tenho uma tendência a voltar. Eu tenho uma tendência ao novo, pulsão de vida, e eu tenho tendência ao velho, ao estabelecido, pulsão de morte. E Freud vai perceber isso quando ele começa a observar que nós temos uma tendência a, mesmo por mais desagradável que seja, a nos apegarmos em algumas coisas. Por exemplo, se a gente vê um acidente de carro, a gente não para de pensar naquilo. Não seria de esperar que se algo que não fosse desejado, eu simplesmente afastasse da minha mente, mas aquilo fica voltando na mente. É como se eu quisesse ver aquilo, mas eu não quero ver aquilo. Então, o que ele vai percebendo que essa função, essas pulsões de vida e de morte, me levam a recordar e elaborar e, na verdade, vivenciar experiências antigas como o princípio da minha própria existência. Por que isso? Porque é isso que me traz vínculo. É isso que me traz sentido para a vida. Lembra? Há uma aliança entre meu id e meu ego, onde o meu ego diz assim: serei tudo que você deseja. Enquanto o id ele é atemporal, ele não tem valores, não tem moral, então ele fica buscando aquela cena, aquela sensação. Isso Lacan vai melhorar depois, a gente não vai ver isso agora, quando ele falar sobre a questão do objeto A. Eu faço uma busca de alguma coisa que eu não sei o que é. E como eu não sei o que é, eu fico procurando. Sabe aquela cena que você abre a geladeira, né? Vamos ver quem já passou por isso. Abre a geladeira, e aí alguém fala: o que você está procurando? Eu falo: não sei, eu estou procurando alguma coisa para comer. Comer o quê? Não sei. E aí você está procurando, é como se você buscasse alguma coisa sem saber o que é. De forma muito simplória, é mais ou menos isso. Nós buscamos algo que nós não damos conta de saber o que é. E olhar à parte, sua diferença, tanto a pulsão de vida quanto a de morte, nossa vida e a vida daqueles que falam conosco, nossos pacientes, mostram que a miúde tendemos a repetir nossos fracassos, nossos sofrimentos, e com uma força mais poderosa, às vezes, do que a que nos leva a encontrar os acontecimentos agradáveis. O que é curioso é que isso está sendo construído pelas duas pulsões. Pela pulsão de vida que me leva para o passado para eu consertar e fazer algo novo, e pela pulsão de morte que me leva para o passado, porque o passado é conhecido. Então eu tenho uma aliança dessas duas forças que tendem a me fazer repetir a minha vida, mas ao mesmo tempo, porque o novo, a pulsão de vida, me faz repetir para corrigir, e a pulsão de morte me faz repetir para manter o estado sem que eu faça qualquer tipo de alteração. E isso vai ser o combustível para os processos neuróticos que a gente vive, os processos de repetição. Por isso que eu quero discutir com vocês, no fechamento desse nosso curso todo, o texto do Freud, recordar, repetir e elaborar. Então o fechamento vai ser com ele, onde ele deixa muito claro, e ali ele constrói psicanálise. Ali ele consegue traçar toda a diferença entre psicanálise e outras teorias da psicologia. É o caso do soldado com um trauma de guerra, que não consegue impedir-se de rever em sonhos repetidamente o evento traumático em que a bomba explodiu ao seu lado. É o caso de você estar andando e você vê um acidente, você chega, você dorme, você sonha com aquele acidente, ou cenas que você não queria ficar lembrando, né? É o caso de uma pessoa que termina um relacionamento e aí ela não para de pensar naquilo, e aquela pessoa que dói lembrar dela, continua revisitando aquela cena, como se fosse um disco enroscado. Por quê? Porque as duas pulsões estão lutando, tentando resolver. Então, em suma, o novo conceito introduzido por Freud,
com a sua segunda teoria das pulsões, não esqueçam disso, tá? Foi a da compulsão à repetição no tempo. Se a gente quiser entender de forma artística isso, nós não podemos perder a oportunidade de assistir o filme A Morte Lhe Dá Parabéns. É bem interessante, né? É um filme na linha do Feitiço do Tempo. Alguns já assistiram, quem não assistiu acho que vale a pena assistir, onde você fica tentando resolver os problemas, tentando resolver os problemas. Ele diz assim, isso só existe por conta dessas pulsões de vida e morte que existem dentro de mim. Olha, a exigência de repetir o passado, ela é mais forte do que a exigência de buscar o futuro, o acontecimento prazeroso. A compulsão a repetir é uma pulsão primária e fundamental, a pulsão das pulsões. Quer dizer, o que dá combustível à pulsão de vida e de morte é a repetição. Então eu começo a repetir. Quem assistiu o desenho divertidamente vai ver isso bem montadinho em duas situações. Primeiro, quando a menininha só consegue resolver os problemas, quando ela percebe que a tristeza não é inimiga dela, mas a tristeza precisa estar junto com a alegria. E aí vem os desenhozinhos, não sei se vocês já perceberam, mas cada personagem da emoção tem um pedaço de outra emoção nele. Então, por exemplo, a de amarelo, que é a alegria, ela tem um cabelinho azul, né? A azulzinha tem outras coisas, quer dizer, cada um tem algo de uma outra emoção. E vocês vão ver aquele episódio onde as duas emoções, a alegria e a tristeza, estão lidando com as memórias que estão sendo esquecidas, e tem os guardadores ali que começam a brincar com músicas chicletes, que repetem e tendem a se repetir e não sair da mente. O curioso é como é que eu rompo, até eu já brinquei, não sei se foi com vocês que eu brinquei sobre isso, né? Por que as músicas chicletes elas grudam? Porque elas me levam para tentar resolvê-la. Eu preciso terminá-las. Então, assim, uma forma de descolar, despregar uma música chiclete da cabeça é cantando ela toda. Joia, está resolvido. E se a música não tiver nem início nem fim? Será só uma palavra o tempo todo, uma palavra o tempo todo. Aí pronto. Descobrir um golpe, né, terrível para colar as músicas chicletes em nós, né? Já não se trata de um princípio que orienta, mas de uma tendência que exige, retornar, reencontrar aquilo que já aconteceu. Então, as pulsões, a pulsão de vida e de morte, elas me conduzem ao meu passado para eu voltar. É por isso que eu fico tentando sempre voltar ao passado. E vocês vão perceber uma coisa. Por que pessoas idosas, cuja pulsão de morte é muito mais forte que a pulsão de vida, falam muito do passado? Porque quanto mais velho, mais se fala do passado. E quanto mais novo, menos se fala do passado. Porque a pulsão de morte me conduz a um passado e a pulsão de vida me conduz a tentar reequilibrá-lo, mas eu não tenho mais vida suficiente para isso. Então todo esse caminho continua acontecendo. O desejo ativo do passado, mesmo que o passado tenha sido ruim para o eu, explica-se por essa compulsão a retornar o que não foi concluído, com vontade de completá-lo. Por isso que a música chiclete cola, e é por isso que nós somos neuróticos, é por isso que nós repetimos. E aí vem um outro livro também, bem interessante, é Por que Repetimos os Mesmos Erros? Livro maravilhoso. Eu tenho um cursozinho que eu dei para uma turma uma vez sobre esse livro, muito bom, muito bom. Quem não leu, vale a pena ler. Por que repetimos os mesmos erros? Né? Quem está fazendo psicologia não pode ir para a clínica e começar a atender sem primeiro ler esse livro, que vale a pena, é maravilhoso. Ele é um livro para jovens terapeutas, né? Para você compreender como lidar com pessoas e como ajudá-las, né? Então, assim, a construção é muito boa também, porque repetimos os mesmos erros. Então, havíamos mostrado que os nossos atos involuntários eram substitutos de uma ação ideal e não consumada. Olha só, depois quando a gente lê o outro texto Freud, a gente vai falar sobre memórias encobridoras. Mas aqui o que o Naso está colocando é que os atos involuntários, que atos voluntários? Os xistes, as parapraxias, aquilo que Freud sempre fala, os meus sem querer querendo, né? Aquilo, os tropeções, as falhas, as palavras que eu erro, os nomes que eu esqueço, os meus esquecimentos. Diz assim, a gente sabe que esses atos involuntários
eles são substitutivos de uma ação ideal e não consumada. Freud percebe que quando ele queria falar alguma coisa que ele mesmo não queria falar, ó, ele queria falar alguma coisa que ele também não queria, então ele tropeçava, ele errava, ele esquecia. Não aquela coisa, mas ele esquecia uma outra coisa que estava em paralelo a isso. E aí havia o processo de repetição. Por isso, a compulsão à repetição seria o desejo de retornar ao passado e rematar, fazer de novo, sem entraves e sem desvio, a ação que se revelou impossível, como se as pulsões inconscientes nunca se resignassem a ficar condenadas ao recalcamento. Então, assim, como se aquilo que eu não quero saber, então ele fica vindo à tona porque ele tem que ser resolvido. Então, por conseguinte, podemos afirmar que a pulsão de repetir no tempo é ainda mais irresistível do que a de buscar o prazer. A pulsão de repetir no tempo é mais irresistível do que a buscar o prazer. É por isso que depois Freud vai escrever, além do princípio do prazer, onde ele percebe que nós não buscamos o prazer, nós buscamos mais ainda resolver os problemas do que o próprio prazer, porque nos dá mais prazer isso. Voltarmos no tempo para tentarmos revertermos. Só que estamos impossibilitados de resolver os problemas. Automaticamente começamos então a patinar. Impossibilitados por quê? Porque o tempo é irreversível. O tempo se passou. É interessante fazer uma pontuação aqui sobre o conceito de Santo Agostinho sobre tempo. E Santo Agostinho, ele é um psicólogo, na verdade, ele acaba sendo um psicólogo, filósofo e psicólogo, trabalha com questões da alma. Quem não leu Santo Agostinho precisa ler. Ler as Confissões de Santo Agostinho é delicioso ler, maravilhoso. Não é um livro piegas, não é um livro que você vai trazer só teologia para ele, não. Ele vai falar muito de psicologia. E quando ele fala sobre o tempo, ele traz essa construção do tempo psicológico. Ele diz assim, o tempo, na verdade, não existe. O tempo é um fenômeno psicológico, porque o passado só existe na minha mente como recordação. O futuro só existe na minha mente como projetos. E o presente é tão tênue, tão limitado, que no momento em que ele acontece, ele é passado. E no momento em que ele não aconteceu, ele é futuro. Então ele diz assim, o presente não existe, porque o tempo só é psicológico. Ah, que coisa maravilhosa, né? Então, a tendência... Então, leiam, gente. Ó, eu tenho... Meu TCC foi sobre isso. Né? Então, assim, eu sou suspeito a falar sobre isso. Depois, se quiser, eu posso passar o meu TCC, o tempo em Santo Agostinho. A tendência conservadora, que é a própria das duas pulsões, a de voltar atrás, prevalece sobre a outra tendência, igualmente conservadora, regida pelo princípio do prazer. Qual prazer? A de reencontrar o estado sem tensão. Lembra? Prazer não é bem-estar. Prazer é momento sem tensão. Então o que eu começo a fazer? Na minha psique eu fico sempre buscando um momento em que a tensão não existe. O grande problema é que esse momento em que a tensão não existia era um momento em que eu não existia. Então se eu for muito para trás, eu encontro a morte. Então a minha impulsão de morte me leva para um estágio em que eu não existia. Por isso Freud considerou a compulsão à repetição como uma força que ultrapassa os limites do princípio do prazer, que vai além da busca do prazer. Não obstante, o par, pulsão de vida, pulsão de morte, continua a ser regido pela ação conjunta entre os dois princípios fundamentais do funcionamento mental: encontrar o passado e encontrar o prazer. Então eu fico buscando as duas coisas: encontrar o passado e encontrar o prazer. Andréia, você assistiu, foi o filme A Morte lhe dá parabéns, esse? Divertido. Nossa, perfeito, ótimo, né? Consegue perceber um link entre o que A Morte lhe dá parabéns faz e o que Freud está colocando nessa questão do processo de repetição? Uhum. Eu tento dar sentido às coisas, né? Uhum. Uhum. É bem interessante. Quem não assistiu, assista, vocês vão gostar. Bom, gente, com isso aqui a gente fecha todo o projeto, né, que é de apresentar essa introdução à psicanálise freudiana, né,
E por isso que eu falo assim, eu quero fechar isso, agora colocar para vocês a possibilidade de questionamentos e dúvidas sobre o que a gente viu até agora, porque no nosso próximo encontro é o outro texto que eu vou mandar para vocês, que já é um texto de Freud, que é um diferencial sobre essa questão de... parece que eu fechei a tela. Acho que eu caí. Acho que eu mesmo desliguei a minha tela. Deixa eu ver se eu entro aqui. Vamos ver se eu consigo voltar sem ter. Alguém tem que me aceitar lá. Vamos ver se alguém me aceita. Cai. Avisando. Alguém me aceite de volta. Voltei para a turma. Agora voltei de novo. Eu caí. Alguém me expulsou do grupo. Eu voltei para cá. Aí eu tô gritando lá no grupo. Alguém me aceita. Voltou? Saiu o som? Estão me escutando? Ah, eu falei, eu caí do grupo, aí eu não tinha como voltar. Eu falei, como é que eu vou voltar? Aí eu fui voltar, voltei com outro perfil. Aí eu lembrei, eu tenho que mudar. Pois é. Você sabe o que significa a palavra sucesso? É. Todo mundo gosta do sucesso, né? O que é sucesso? Vem do latim? Não. Vem, ó, no latim vem suceder. Sucaedere. Suceder, sucaedere é cair para fora. Quem tem sucesso é alguém que caiu fora do comum. É diferente, né? Então eu falo assim, eu caí do grupo, então eu tive sucesso. Tem uma palestra interessante sobre isso, sobre sucesso, porque muitas vezes as pessoas buscam o sucesso e não sabem que estão buscando, na verdade, algo diferente, né? E o sucesso tem a ver com isso, ser diferente, e ser diferente é não ter proximidade, não ter até o próprio processo de empatia falha, né? Sim. Mas não é sair da caixinha com outros, é sozinho. O sucesso sempre será solitário, né? Nessa visão do nome, né? Porque esse cair para fora é cair do comum. Você está num grupo, você caiu do grupo. Você não está mais nele. Por isso que eu estou lembrando quanto que eu caí agora há pouco da turma. Pessoal, fiz sucesso. Gente,
do que a gente discutiu até agora, né? O que vocês gostariam de destacar? Porque no nosso próximo encontro, a gente vai pegar um texto de Freud onde ele vai falar de tudo isso, mas ele vai caminhar desde o início da psicanálise, é um texto curto, não é longo, desde o início da psicanálise, com a hipnose, até o momento em que a psicanálise caminha para elaborar. E a gente vai ver que muita gente que se diz psicanalista hoje, na verdade, ainda caminha nos primeiros momentos da psicanálise, em teoria que a psicanálise já abandonou há muito tempo. Abandonou desde a época de Freud, desde 1900, 1900 e pouquinho, né? E assim, alguns ainda ficam ainda achando que se faz psicanálise com hipnose, ou se faz psicanálise com repetições de algumas técnicas. Isso tudo é terapia, é terapêutico, é interessante, mas não é psicanálise, né? Isso vai ficar, eu espero que fique bem claro no nosso próximo encontro, que eu creio que talvez seja o nosso último de fechamento desse contexto, né? E só se vocês levantarem alguma outra demanda de assunto que a gente possa revisitar. Mas assim, nesse nosso trajeto, porque esse curso breve, ele é um curso de introdução à psicanálise. Ele visa apresentar para vocês, de forma bem ampla, né, mas de forma diferenciada, o que de fato é psicanálise. E como a psicanálise, primeiro, ela não se confunde com a psicologia acadêmica. Ou ela é melhor ou pior? Não, ela não é nem melhor nem pior. Ela é psicanálise. A psicanálise é psicanálise. A psicanálise não se constrói nos bancos das universidades. Por que ela desvaloriza? Não, ela valoriza muito o banco da universidade. Tanto é que se pede que as pessoas que vão estudar psicanálise tenham uma faculdade. Por quê? Pela complexidade do pensamento. Mas ela não se constrói. Ela se constrói exatamente do confronto do eu comigo mesmo. É desse confronto, desse espanto, desse processo em que eu vou cuidar desse processo pulsional. Então nós começamos todo o curso falando sobre essa diferenciação entre os psicafins, né? A psicologia, a psiquiatria e a psicanálise. Mas a psicanálise ela é extremamente corrompida hoje em dia, mas corrompida quase que como utilizada, usada. Né? Algumas pessoas usam a psicanálise pela forma como a lei acaba se comportando diante dela e passa a ser cômodo. Por exemplo, é cômodo alguém se intitular ser psicanalista, já que ele não tem um conselho de psicanálise que diz isso é psicanálise. Então ele fica cômodo não usando da psicanálise, não usando as ferramentas da psicanálise, sem se sentir exprimido. Por exemplo, um psicólogo ele tem todo o critério que o Conselho de Psicologia impõe a ele. Se ele ferir os limites que o Conselho de Psicologia impõe, ele é punido. Ele pode ser punido, pode ser cassado. Né? O médico, mesma coisa. Tudo, né? Agora, quando você chega para o psicanalista, como ele está preso à sua associação, alguns se prendem de forma bem leve à associação e acabam corrompendo a psicanálise, trazendo intrusos. Quais intrusos? Trazendo os intrusos como a hipnose, como terapias holísticas vinculadas à psicanálise. E assim, minha pretensão não é falar mal da terapia holística. Eu amo a terapia holística. Eu gosto demais dos florais, né? Trabalho com florais. Respeito demais, mas não é psicanálise. Né? Quando eu trabalho com terapia floral, estou trabalhando com emoções. Uma coisa não discorda da outra. Mas eu tenho que entender que psicanálise ela tem um caminho dela. E é por isso que eu propus para vocês toda essa discussão baseada no Nasio, de inteligência. O que é a psicanálise? E aí com um diferencial. O que é a psicanálise de Freud? Porque não tem só a psicanálise de Freud. Nós temos a psicanálise que avança além de Freud. O winnicottiana, melanokleiniana, a lacaniana, que é o viés que a gente acaba trazendo, né, o viés que eu trago para vocês, é o lacaniano, e assim por diante. Dentro disso tudo, eu queria perguntar para vocês, existem questionamentos que vocês gostariam de trazer? Edilaine, Giza, Marcos, Tânia, Tatiana. Tatiana, você entrou como Mateus no começo, não foi? Eu tô, porque eu estou vendo pelo sobrenome. Eu vi assim e falei assim, mas quem é Mateus? Né?
Aí depois eu vi Martini e falei, ah, eu achei que a Tati. É, não, tá tranquilo, é só para brincar. É, uhum, uhum. Ah, eu vou passar hoje. Terminando a aula, já vou mandar para vocês. Não, esse já vai terminando a aula, já começa a mandar para vocês. Parece que a Tânia falou alguma coisa. Assim? Uhum, uhum, sim. É, o que foi percebido na questão pulsional é porque a pulsão de. A Leslie está com óculos diferente. Ela entrou. Esse óculos seu é diferente, Leslie. Não está dando para escutar, você está sem som. Não escutei. Ah, entendi. Tá ok, tá tranquilo. É, a pulsão de vida e de morte, elas são caminhos, onde a pulsão de vida me constrói coisas novas, pontes, alternativas novas, ela é construtora, ela tem a ver com isso, e a pulsão de morte, de vida, né? E a pulsão de morte é a busca de paragem. As duas não se opõem, é porque a gente, quando fala pulsão de vida e morte, Eros e Thanatos, parece que a gente está vendo assim, dois deuses, o deus da morte junto com o deus da vida degladiando, né? Aqui eu quero matar as coisas. Não, não. É paragem. Eu tenho uma tendência, é um processo de inércia. Freud traz essa construção até com base um pouco na própria medicina, na percepção dos espasmos celulares, em que o próprio processo de expando, né, e paro. Expando, né, então essa é a pulsão de vida. A vida cresce, mas quando ela cresce, ela encontra limites. Pense no processo de inércia. Todo objeto tende a manter a sua velocidade até que alguma coisa o pare. Mas quando ele para, ele tende a ficar parado, até que alguma coisa impulsione. É inércia. Então, isso é pulsão de morte. Pulsão de morte é eu permaneço no estado em que eu estou. Então, eu permaneço nas minhas paragens. Agora, o que Freud foi percebendo? No vínculo das duas pulsões, ao construir alguma coisa, esse meu afã de construir, eu tenho um processo de repetição. Por quê? Porque eu percebo algumas coisas que não foram construídas direito. É como se, por exemplo, tenta imaginar, você começa a construir uma estrada e aí a estrada não ficou toda pronta e você continua avançando. Aí você volta para terminar de construir de novo. Então, sabe, essa volta é a pulsão de vida, te fazendo voltar para reconstruir aquilo que não foi construído de novo. Só que a pulsão de morte, quando você volta, ela deseja te instalar ali. Falou, aqui tá bom, é um lugar bom, já está pronto. E a pulsão de vida fala, mas eu tenho que continuar construindo. Não, mas aqui já está bom. Então, essa associação das duas pulsões de vida e de morte, elas se combinam, elas não são antagônicas, esse é o Freud Maduro trazendo isso, não são antagônicas, não são dois deuses brigando entre si dentro de nós, o yin e o yang, não é isso, né? Então isso se aproxima muito mais daquilo que Jung, vendo por esse ângulo, a gente consegue entender mais que Freud não está discordando tanto de Jung quando ele fala, Jung é monista e Freud é dualista. E quando Jung fala assim, nós temos uma pulsão vital, uma energia de vida, e Freud está falando só que essa energia de vida para o Freud, ela é vista como um ato criativo e um ato que resolve parar. Inércia, no processo de inércia. A grande questão é que essa busca de reconstrução, então, volto ao passado para construir
mas eu não terminei de construir. Volto ao passado. Sabe, esse ato de voltar, ele será cômodo, tão cômodo, se eu continuar voltando, até o momento em que eu não estou construído como pessoa. Aí o vínculo é perdido. Então é nesse sentido que a pulsão de morte me leva para a depressão. Então a tendência dela é regressiva, porque eu estou buscando um momento onde não havia nada que me incomodava. E que momento é esse? Onde eu não existia. Então, assim, na minha história psíquica, na minha história neurótica, não é neurológica, tá? Neurótica, eu tenho uma tendência a caminhar para a depressão. Eu tenho uma tendência a buscar a tristeza. E o que eu tenho para reverter isso? A pulsão de vida, que me empurra a construir coisas, a resolver. Então eu volto e reconstruo. E como eu reconstruo? Com memória, isso a gente vai ver semana que vem. Eu trazendo memórias novas, encobridoras. Então a gente vai perceber que Freud descobre que boa parte das memórias que nós temos são mentira. Elas não existiram. Nós construímos ela nesse processo de repetição. Então nós tínhamos que resolver alguns problemas e nós recosturamos esses problemas. E quando a gente recostura esse problema, a gente começa a construir uma história alternativa nessa recostura. Só que nós temos uma tendência a ficar lá. Por quê? Porque tá bem instaladinha aquela casa psíquica nossa. Tânia, ficou um pouquinho mais claro ou eu compliquei? Sim, não, mas pode ir falando, porque daí a gente vai esclarecendo. Né? Porque a gente só não pode perder esse campo, porque o que Freud percebeu é que nós temos essa tendência a repetir porque algo não está resolvido lá. E se não está resolvido, a pulsão de vida retorna, me faz voltar. E a pulsão de morte me faz ficar lá. Sim, isso. Uhum. O curioso de. Isso. Exato. 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 Eu só vou ficar consertando aquilo que já está consertado, que já é conhecido para mim. É, é, sim, de não ter tensão. Porque o prazer para Freud não é o prazer. O prazer para Freud aqui é, é não tensão. Né? O prazer não é o bem-estar. O prazer é não ter tensão. O desprazer é tensão. Então, se eu estou num lugar já conhecido, ali eu não tenho tensão. Ali é conhecido, é um campo conhecido. E isso se chama, é interessante porque isso se chama velhice. Né? A gente começa a envelhecer, buscar paragens, lugares já prontinhos. Então por isso que a gente gosta, quanto mais velho e mais envelhecendo, menos se gosta do novo. Se volta para aquele lugar que você se sente bem, confortável, seguro, porque você não precisa criar novo. Opa! Percebe? É bem isso, olha. É bem isso. É, aquilo que a gente domina, a gente já faz. E aí, vocês vão perceber isso com muita clareza, quando vocês perceberem, quando vocês falam assim, nossa, o meu dia voou.
O dia tem exatamente os mesmos minutos que ele teve no dia anterior. Mas como não teve nada novo, ele não te deu a sensação de algo novo. Você usou o automático. Então toda vez que você usa o automático, é para uma questão de economia. Você não sente a vida passar. Então as pessoas falam assim, nossa, o tempo está indo mais rápido. É ilógico o tempo não tem como ir mais rápido. Mas eu deixei de sentir o tempo. Isso acontece em tudo, em todos os relacionamentos que envelhecem. Sim? Sim. Perfeito, perfeito. Eu lembrei dele, só não quis falar. É perfeito. No filme Clique tem bem isso. Né? Tudo aquilo que. Assistiram o filme Clique? Com o Adam Sandler. Tem bem isso. Tudo aquilo que ele fazia rápido, depois passava a fazer rápido. Né? E a vida, na verdade, é construída. A vida é construída de degustes, de degustar. Mas toda vez que eu me acostumo e não degusto, né, isso é mindfulness também. Né? O que o mindfulness me faz? Voltar para o meu tempo, né? Isso eu aprendi lendo e aprendi com a Sinara também, que é maravilhosa, ela trabalha com essa abordagem, onde é a questão de me situo, né? O que está acontecendo nesse meu momento agora? Eu estou onde? À frente de qual computador? Do lado do quê? Que dia? E é isso me faz. Opa, pera um pouquinho, a minha vida não é um automático, um piloto automático. A vida, na verdade, ela tem que ser sentida. É até brincadeira assim de. A gente não pode no carro é gostoso você colocar o carro no piloto automático e deixar na estrada, ele vai na velocidade, você só tem que ficar segurando ele o volante, por enquanto, né? Porque a tecnologia já nos diz, já existe para nem segurar mais o volante, mas no Brasil a gente tem que segurar o volante. Mas ele acelera, faz tudo sozinho. Só que isso é bom no carro e naquele momento de estrada. Na vida, se você faz isso, você deixa de sentir a vida. E você vai vendo as pessoas fazendo isso. E as neuroses nos corroem a esse ponto. A pessoa vivencia seus rituais que dão segurança. Olha a base do toque, olha a base de todo tipo de sofrimento em que a repetição acontece. Eu faço aquele ritual, então eu me vinculo àquele ritual, ele é automático, automaticamente eu não sinto o dia passar. E passa rápido tudo aquilo. Então Freud foi percebendo isso, que a tendência das pulsões de vida e morte é por um processo de economia. Aquilo que eu já aprendi, ele faz automático, para me dar a condição de criar coisas novas. Só que eu sou tentado a ser reconduzido para aqueles momentos em que a tensão não existe. Tudo que é novo me traz tensão, e é o que a Tânia compartilhou bem isso, né? Tudo que ela quer fazer aquilo que ela já sabe fazer há muito tempo. E fazer o novo está exigindo. Certo? Mais alguma coisa, pessoal? Bom, então daqui a pouquinho eu estou mandando para vocês, né, o material de leitura para vocês verem o texto do Freud, recordar, repetir, elaborar um texto simples, gostoso de ler, onde Freud fala exatamente do avanço da psicanálise e o momento em que a psicanálise deixa de ser recordar, deixa de ser repetir e passa a levar o paciente a elaborar o que está acontecendo com ele. Se eu faço isso, as pulsões de vida e pulsão de morte podem se situar dentro de mim, me conduzindo a um processo maduro. Espero que eu tenha acabado um pouquinho com esse mito de que pulsão de morte é a agressividade, é antagônico, de que Freud, na verdade, destoa tanto de Jung, né, por fato de um ser monista e o outro ser dualista. Né? As duas pulsões existem, coexistem e se completam. Então elas precisam uma da outra, pulsão de vida e pulsão de morte. Ok? Posso encerrar ou querem falar mais alguma coisa? Bom, então muito obrigado pela presença de vocês. Daqui a pouquinho eu já estou mandando para o grupo, tá ok? Tchau. Tá, também aceito. Até amanhã.